Então abra sua Bíblia no livro da criação, livro do Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo que nós vamos ler hoje é o versículo de número 7. Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 7. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Então, numa uníssona voz, vamos todos repetir esse versículo. Digam todos por bondade. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você pode recitar o tema deste evento? Deus e eu. Por mais uma vez. Deus e eu. Agora volte à parte A deste versículo. Veja se Deus formou um homem ou se Deus formou o homem. Não é um, é o homem. Assentai-vos. Queridos servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, ovelhas do bom pastor, coluna e firmeza da verdade, santuário do Deus vivente, povo adquirido, nação eleita, sacerdócio real, santos do Senhor, embaixadores de Cristo, corpo de Cristo, bons soldados de Jesus, mais do que vencedores, sal da terra, luz do mundo, menina dos olhos do Senhor, cidadão dos céus, que hoje me ouve nesta cidade e especialmente neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto histórico, nós estamos diante de um texto antropológico, estamos diante de um texto gracioso, estamos diante de um texto profético, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos conectados no livro das Origens, no seu 2º capítulo, e especialmente hoje o 7º versículo. A minha proposta hoje, baseado neste tema Deus e eu, é mostrar um pouco dentro desse texto a sua origem, a sua fonte primária. Também lhe conscientizar acerca da razão da sua existência na face da terra. Haja vista que você vai entender hoje que você não pediu para existir, você também não pediu para estar aqui. Então por que que você existe? E por que que você está aqui? Você vai entender também hoje que você antecede o útero materno. Você vai entender hoje qual é a causa primaz que promoveu ser você justamente do que você é hoje. Haja vista também que Deus não precisava de você, Deus não precisava de mim. Deus continuaria sendo Deus sem nós sermos criados. Deus já tinha o seu conselho todo estruturado, já havia criado todos os seres angelicais.
Então ele não precisava mais de outra criatura. Mas você vai entender a razão maior que levou Deus a nos criar. O que estava na mente de Deus. O que motivou Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Para que hoje pudéssemos viver Deus e eu. Deus e você. Você e Deus. Eu e Deus. Esse texto vai nos possibilitar isto aqui. Então, eu prefiro muito mais que você ouça toda a ministração e conforme o Espírito Santo vai fazendo a aplicabilidade da palavra de Deus no teu útero espiritual, que é o teu coração, e ela vai germinando fé, alegria, e ativando a presença do Espírito Santo, você reaja pelo poder eficaz da palavra de Deus, porque é o poder da palavra que produz milagres. E é importante o que você vai ouvir aqui agora. Como nós olhamos para esse texto sagrado, e especialmente este versículo, vai nos mostrar, à luz da Bíblia, o momento primário em que o primeiro ser humano foi formatado e materializado pelo próprio Deus. Mas à luz da Bíblia, vale informá-los e trazer à sua memória que Gênesis 2:7 não é o ponto original do homem. O ponto de origem do homem é Gênesis 1:26. Haja vista que há uma distinção muito grande entre Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7. Em Gênesis 1:26 está a origem primordial e principal. Em Gênesis 2:7 está a materialização daquilo que já existe. O homem não vai existir a partir de Gênesis 2:7. O homem vai existir a partir de Gênesis 1:26. E aonde que o homem vai ser gerado? Onde o primeiro ser humano vai vir à tona, vai ser mencionado, vai ser ministrado, vai ser falado, vai ser mencionado pela primeira vez. Ele não existe a partir do solo terreno, também não existe a partir de um útero materno, haja vista que essa manjedoura biológica ainda não existia. Então, segundo Gênesis 1:26, já começa assim: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Nós lemos isso, mas isso parece muito simplório, mas não é. Isto é muito rico, porque aqui está toda a base da nossa árvore genealógica. Por quê? Porque quando você olha para o verbo utilizado aqui, é o verbo fazer, e o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, então é um verbo pluralizado. E quem está falando aqui não são os anjos que antecedem os seres humanos. Quem está falando aqui é o próprio Deus, e Deus usa uma linguagem pluralizada na primeira pessoa do plural. Então Deus está dizendo: nós façamos. Isto significa que aqui está uma reunião do conselho do Deus Trino. Aqui está a manifestação de Deus Pai, a manifestação de Deus Filho, a manifestação de Deus ou Espírito Santo. Isto parece simplório, mas não é, porque quando é um conselho que se reúne, e este conselho não faz nada aleatoriamente, este conselho não faz nada por acaso, este conselho faz a base de vontade, que a Bíblia vai chamar de desígnio, que a Bíblia vai chamar de propósito, que a Bíblia vai chamar de beneplácito. Então houve uma vontade, não foi uma vontade una, foi uma vontade plena,
uma vontade dos três, uma vontade de comunhão, uma vontade de interação, uma vontade de relacionamento. Então os três falam numa uníssona voz. Você não ouve só a voz do Pai, façamos. Você não ouve a voz do Filho surpreendendo ou tendo destaque, façamos. Você não ouve a voz do Espírito Santo se distinguindo do Pai e do Filho, façamos. Há uma igualdade, há uma linhagem, há uma linear, há numa uníssona voz, os três falam: façamos o homem. O homem, veja um detalhe, há um artigo definido já nisto aqui, não é um homem, é o homem. Façamos o homem. Qual é a conclusão para você entender aqui? O conselho do Deus Trino se reúne e chega à conclusão que na terra que eles criaram, precisava de um representante, precisava de um governo, precisava de alguém para representar o governo, alguém que dominasse, alguém que fosse a materialização da divindade entre as criaturas. Então o conselho se reúne. Quem vamos criar? Os anjos? Não, porque nós não podemos compartilhar do nosso parentesco com os anjos, porque há uma diferença muito grande, porque os anjos, se rebelarem, não vão ser alcançados pela graça, pela misericórdia. Precisamos construir, criar alguém que seja banhado pela nossa graça, regido pelo nosso amor, que seja templo da nossa presença. Então o conselho se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então aqui vai a grande verdade. Primeiro, você não é resultado de um produto evolutivo, você não é a obra da evolução, você não veio descendente de animais irracionais, você veio de Deus. Deus é a sua fonte, Deus é a sua origem, Deus é a matéria-prima original, usando isto para gerar você. Você saiu de Deus. Então você precisa entender que você não é resultado de uma união de um homem com uma mulher, porque você não existe a partir do ventre, você não é fruto de um prazer sexual, você existe na mente de Deus, você foi gerado na mente de Deus, você foi gerado dentro de Deus. Você não foi gerado numa cama, você não foi gerado num leito, você foi gerado na mente do Todo-Poderoso. Então receba esta palavra: antes do seu pai existir, antes da sua mãe existir, antes dos seus avós existir, antes dos seus bisavós existir, antes dos teus trisavós existir, antes de existir o primeiro homem, Deus já pensava em você, Deus já falava acerca de você, porque Ele está falando: façamos o homem, façamos o homem, façamos o homem. O homem nem existia, você nem existia, e Ele já estava pensando e falando em você, falando e pensando em você. Ele já falava acerca de você.